Olá pessoal, como vai? Estamos aqui para a aula de número 2 do módulo 1, a farmacologia das drogas 2, a continuidade. Agora nós vamos conhecer as drogas perturbadoras. Também já foi há algum tempo chamada de alucinógenas, né? Essas drogas, elas existem e podem ser de plantas e medicações que podem alterar as funções do cérebro, gerando alucinações, delírios, ou alterando a capacidade de distinguir distância, tempo e muito mais. Muitos chamam esses efeitos de viagem. Alucinações visuais e auditivas, o indivíduo pode ver ou ouvir coisas que não existem, visualizar monstros e coisas mais, né? Sentimentos delirantes, as pessoas fogem realmente da realidade com esses tipos de drogas. São elas o LSD, a maconha, os chás de cogumelo, de trombeta, o chá do santo daime, que vem a ser ayahuasca, e assim por diante. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas drogas. Vamos conhecer aqui, elas são grupos diferentes, né? O LSD produz delírios, alucinações, por sua vez a maconha também é uma droga, tem um efeito, né? Alguns cogumelos e por aí vai, né? Deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre a ayahuasca, né? O chá do santo daime. No Brasil, o chá do santo daime tem o seu uso religioso, tá? É uma mistura de duas plantas, a caipe e a chacrona, e estão presentes em rituais do santo daime, tá? Apesar de ter propriedades alucinógenas, essa cultura é protegida pela legislação brasileira. E o santo daime, ele é venerado assim por várias tribos no Brasil, na América do Sul, tá? O uso religioso, então, por sua vez, é regulamentado. A gente não tem muitos dados e informações em relação à dependência, a coisa dessa natureza não, tá? Mas por ser uma droga aí legalizada, liberada, tá? Então não temos muitos dados. Bom, vamos lá. A maconha, cientificamente conhecido como cannabis sativa. A maconha, o nome é dado para a planta, né? E ela é usada há mais de 2.000 anos pelos chineses, né? Não é coisa nova não. E era utilizada na China para a produção de cordas, de tecidos. A cannabis sativa, ela produz mais de 60 substâncias, dentre os quais o delta-9-tetrahidrocannabinol, o famoso THC, né? Que é a principal substância responsável por efeitos no sistema nervoso central. O skunk é um tipo de maconha mais forte, modificada geneticamente, e tem também o haxixe, que é a resina extraída da planta. Efeitos da maconha, quando ela é usada: olhos vermelhos, extremamente vermelhos, boca seca, aumento dos batimentos cardíacos, também tem pensamentos confusos, leve estado de euforia e relaxamento, melhora da percepção dos alimentos, perda de noção do tempo. Quem está sob efeito da droga vai comer muito, vai ter um apetite exacerbado, porque o alimento fica mais sensível na boca, no paladar, né? E olhos vermelhos, e é fácil identificar um dependente de drogas, tá? E a gente vai estudar isso mais na frente em outras aulas. O indivíduo, quando ele usa de forma frequente, ele começa a perder a vontade de fazer qualquer coisa. A inatividade é algo presente na pessoa que usa drogas. A redução da memória, da motivação, da atenção, também ansiedade, pânico, depressão. Interessante que a depressão está bem presente, né, em toda a situação que se vê aí das drogas, né? Problemas do sistema nervoso, a pessoa pode ficar muito triste,
a diminuição da quantidade de espermatozoides, problemas cardíacos, fertilidade, bronquite, câncer do pulmão, porque a maconha tem 50% mais alcatrão do que o cigarro, olha só um ponto aí relevante a ser considerado, hipertensão arterial, outros. A maconha causa também tolerância e dependência, tá, gente? É muita dependência, tá? A pessoa que fica dependente de maconha, ela tem um sofrimento muito grande, é muito complicado. Já que a gente está falando um pouquinho de maconha, eu posso relatar a minha experiência, né? Como eu já falei para vocês, estou há 27 anos limpo, dentro de programas de narcóticos anônimos, e dentro desse contexto, a minha droga de preferência, de uso, era maconha. Apesar de usar cocaína, álcool, mas a maconha era essa droga que eu usava mais. E eu tive muita dependência em relação a ela. Eu não conseguia parar de usar. Sim, muita dificuldade para parar de usar. Tem que ter muita vontade, muita determinação. Todas as drogas, mas no meu caso aqui a maconha, que muita gente diz, é inofensiva. Não tem nada disso. Tem nada disso de inofensiva. Eu vejo pacientes lá com grande dificuldade de parar de fumar maconha. Muita dificuldade mesmo. É comum eu ter que fazer uma sessão extra, terapêutica, e daqui a pouco passa um tempo, me vem, olha, eu estou numa fissura danada, está difícil. E realmente é muito difícil. A fissura incomoda muito, muito, depressão, ansiedade, alteração de batimentos cardíacos. Realmente é muito difícil a abstinência da maconha. E infelizmente tem gente aí, político de final de carreira, querendo a liberação da maconha, né? Infelizmente, né? Bom, a maconha também, estudos comprovam, o doutor Ronaldo Laranjeira, ele sempre está falando sobre isso, né? As evidências recentes de que o uso da maconha está relacionado com a esquizofrenia, tá? O consumo da maconha pode produzir sintomas parecidos com quadros esquizofrênicos em indivíduos que já têm a predisposição para a doença. Eu recebi um paciente com 19 anos e ele estava em surto psicótico por causa do uso da maconha. Infelizmente, ali, 5 dias depois, ele fugiu da internação, e depois de um ano eu soube que ele estava internado numa clínica psiquiátrica. Um jovem de 19 anos, de boa família, sabe, idade escolar, realmente muito difícil. E é comum você, no hospital psiquiátrico, você vê inúmeras pessoas lá com problemas psiquiátricos e usuários de maconha. Infelizmente, é isso que acontece. A maconha, ao contrário do que muitos pensam, não é nada de inofensiva. Estudos afirmam que usuários de maconha têm perda de inteligência, tá? Adolescentes que fumam maconha podem se tornar adultos não tão inteligentes quanto os que usam a erva, diz estudo de pesquisadores britânicos. Agora, a gente também tem que levar em conta que a maconha ela traz uma inatividade muito grande. Então a pessoa fica realmente à mercê dessa situação toda. Bom, vamos entender uma coisa, já que estamos falando de maconha, né, vamos falar um pouco da liberação da maconha. O que você acha? Acha que deveria ser liberado? Não deveria ser liberado? Eu penso o seguinte, minha opinião tá de Willy, tá bom? Eu acho que quem trabalha com dependente químico, quem conhece o problema de perto, vê como a maconha realmente causa sérios problemas, uma grande porta de entrada também para outras drogas, vê como a maconha ela gira essa máquina da droga, né, a engrenagem toda, e vê o problema que as famílias passam. É inaceitável que alguém que trabalha com isso queira a liberação da droga, ainda mais se iludindo com a ideia de que se parar, se liberar, o uso vai diminuir, vai ter como controlar. Não existe isso. Quem falou isso? Bom, vamos citar, mas aí alguém cita assim, mas a Holanda. Ora, a Holanda
a Holanda já tem demonstrado que isso não deu certo. Os locais onde a maconha ela foi liberada e as drogas, a quantidade de prostituição aumentou, os crimes violentos aumentaram. A Holanda já está revendo a sua política antidrogas. Eu tenho uma amiga que foi para a Holanda, ela foi passear, né, conhecer a Europa, e eu tive assim, a curiosidade de perguntar o que ela achou da Holanda, porque eu perguntei a respeito das drogas. Ela falou, é horrível, é horrível. Tem os coffee, né? Os coffee shops, que as pessoas podem usar maconha, mas também tem cogumelo, tem outras coisas lá, mas tem as praças que as pessoas usam ali a droga, abertamente. Pessoas de todo tipo, e fica aquela coisa imunda, aquela coisa suja. Isso foi na época que ela foi lá, não vou dizer agora, mas é assim, traficantes de drogas, muita coisa, totalmente perigoso sair à noite para esses lugares. Então hoje, a Holanda já está revendo essa política, né? Amsterdã tem os turistas da droga, então não é tão simples assim. O preço da cocaína, da heroína, do êxtase na capital holandesa está entre os mais baixos da Europa. Por quê? Porque diminuiu o preço para o consumo aumentar. Então, tem relação com isso, né? Suíça, também, Zurique, precisou da marcha ré na tolerância com as drogas. O bairro de Langstrasse, onde as autoridades toleravam bordéis, uso aberto de drogas, torna-se agora tornou-se um território do crime organizado. Olha só que situação, que a gente chega até que ponto. Copenhague, na Dinamarca, as autoridades fecharam um cerco ao Cristânia, que é o bairro ocupado por uma comunidade alternativa, desde 1971. Então, a venda da maconha era feita em feiras, ao ar livre, mas as autoridades, em 2003, já proibiram isso. Então, a polícia passou a reprimir o tráfico de drogas no bairro, e todas essas cidades já estão com tolerância zero em relação às drogas. Então, não dá certo. Mas e agora? O exemplo aqui do Uruguai. Olha só, Mário Laiera, que é o diretor nacional de política do Uruguai, ele disse que a legalização da maconha, aprovada em 2013, não implicou diretamente na queda do tráfico dessa droga e que o narcotráfico aumentou o número de assassinatos. Então, como vemos, a liberação, ela só aumentou o tráfico, o crime, que vive disso. Você quer ver um filme e você vai numa loja que vende um filme, né, um DVD original, você vai pagar ali 60, 70 reais, mas lá na esquina tem o pirata. Então, mas espera aí, e agora? Tem o pirata, como é que fica? Você acha que não vai ter da mesma maneira com a maconha? Vai ter aí, a maconha é pirata, infelizmente a realidade é essa. Então, quem é a favor da liberação da maconha recreativa nunca conviveu ou conhece o drama de uma família vitimada pelas drogas. A grande realidade é essa. E que evolui para o uso de crack e de cocaína. A dependência química, ela se instala e a família fica totalmente desestruturada. É mais uma droga que a gente precisa compreender realmente como é. Então, essa questão de liberação de droga, já temos aí o álcool, já temos aí o cigarro, para que vai liberar mais um? É mais um problema de saúde pública que o Brasil vai conseguir, né? E volto a dizer, o profissional que trabalha nessa área, jamais, ele tem que ter um entendimento maior em relação a isso, conhecer mais e saber que não está dando certo em nenhum país que liberou. Principalmente o Brasil, né, com o nosso sistema de saúde que se encontra aqui, que você conhece, e como? Se houvesse um controle, se houvesse um local para vender, um cadastro de quem usa, um trabalho de encaminhamento para tratamento, poderia haver uma possibilidade, mas não temos isso, né? Não temos isso realmente. Tá? Então vamos lá, seguindo aí nas nossas drogas alucinógenas, né? E
Bom, entre elas o êxtase, né? O êxtase, a sua patente foi pedida em 1912 pela empresa alemã Merck. Você vê como é que a Merck é antiga, né? E foi desenvolvido inicialmente para militares, pois combatia o sono e a fome. E apesar de ser uma substância estimulante, também é perturbadora, né? As drogas perturbadoras aí, sendo usado na forma de comprimidos conhecidos como êxtase. Atualmente o uso dessa droga é muito difundido em festas conhecidas como raves. As pessoas usam, quando elas usam, levam em torno de 15 minutos para alcançar o cérebro. O efeito do êxtase, ele dura cerca de 2 horas. E olha, aumenta a temperatura do corpo, a pressão arterial, batimentos cardíacos, e a pessoa ela pode morrer por desidratação e hipovolemia, que é a diminuição dos líquidos do corpo, a circulação sanguínea. Então é complicado, é sério. Então tem relatos de mortes, né? Então são feitos em laboratórios e o êxtase é muito perigoso mesmo, tá? Bom, vamos lá, outra droga perturbadora são os cogumelos, né? Os cogumelos crescem em pasto, no meio de esterco de animais. As propriedades alucinógenas do cogumelo, elas são conhecidas há mais de 3.000 anos, pelos maias, pelos astecas. Elas eram consideradas sagradas, né? A planta, o cogumelo, considerado sagrado. Os efeitos são bem semelhantes ao LSD, que é uma droga que é sintetizada em laboratório. Só que o efeito não é tão forte quanto do LSD, mas realmente é forte. Se você me perguntar, você já usou cogumelo? Olha, uma vez eu fui para uma praia aqui no Rio de Janeiro, né, Saquarema, e ficamos hospedados lá numa pensão, mas todo mundo ali fumava maconha naquela época, né? Naquele lugar. Aquele lugar é o local mesmo do uso. E olha, interessante que a dona da pousada usava muito, né? E eu pedi 2 sucos de abacaxi, né? E ela colocou o cogumelo dentro do suco do abacaxi, sem eu saber. Foi a primeira e única vez que eu usei o cogumelo. Depois ela vem, quando ela me viu sob o efeito do cogumelo, ela vem rindo e falou: coloquei 2 cogumelos no seu suco. Olha só que coisa, né? Isso é coisa de doido, né? Coisa de maluco, de droga mesmo. E realmente foi a noite toda de alucinação. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não tem nada de bonito nisso, né? Infelizmente, eu só estou relatando para você ter uma ideia, né? O ideal é a saúde, é viver bem, né? E realmente aconteceu, eu era adolescente. Isso aí aconteceu, graças a Deus não faz parte mais da minha história, mas foi realmente a alucinação. Realmente é muito, muito complicado. O LSD é a mais potente de todos os alucinógenos, criado em laboratório, que a gente tem conhecimento, tá? Se apresenta na forma de cápsulas, pequenos selos, tiras e assim vai. E o efeito depende muito do indivíduo que usa, tá certo? Os efeitos físicos, quando a pessoa usa, são dilatação das pupilas, sudorese, aumento da frequência cardíaca, tá? Aumento da temperatura, náuseas, vômitos, alucinações auditivas, visuais, ver monstro, ver cores, ver tudo. Foi muito difundido na década de 70, tá? Lá nos festivais de rock, tinha até um chamado guru do LSD, Timothy Leary, foi um dos maiores disseminadores da ideia do LSD, né? De que era uma coisa que abria a mente, era uma coisa que... E isso foi naquela década de 70. E o uso continuado do LSD pode levar a surto psicótico. Eu conheci um jovem que ele foi num acampamento e tal, e usou lá cogumelo, trouxe para casa e ele começou a usar. Começou a usar. Ele fez um chá lá, botou outros produtos assim para amenizar o gosto e tal,
e deixou na geladeira e ficou tomando aquilo. Ele entrou num surto psicótico que ele nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. É uma experiência assim que eu lembro da minha adolescência, né? Questão disso. Bom, os anticolinérgicos. O que são os anticolinérgicos? Chá de trombeta. É o mais comum no Brasil, podendo causar intoxicações. São comuns as sensações de perseguição, alucinação, envolvendo bicho, monstros. O efeito do chá de trombeta é terrível. É terrível. Já tive essa experiência. É terrível, né? A pessoa... são coisas que a gente faz que vem da nossa insanidade, né? Puxa, que coisa, mas é isso aí. Quando a pessoa toma, a pupila fica dilatada, boca, garganta seca, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial. Da mesma forma que o LSD e o chá de cogumelo, o uso contínuo do chá de trombeta pode desencadear também problemas psiquiátricos. O álcool. Bom, o álcool é um grande problema social, visto que é uma droga de ampla aceitação, as pessoas usam, tomam em qualquer lugar. Aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos não é assim, ninguém bebe na rua, ninguém bebe abertamente. Se você tiver que andar com uma garrafa de bebida, tem que estar dentro de um saco, guardada. Se você tiver que andar no seu carro, tem que estar no porta-malas, né? Tem todo o critério. Aqui não, aqui é totalmente aberto. Poxa, 90% do álcool que a pessoa bebe é metabolizado no fígado. Alguém pode perguntar, você bebe? Não, eu não bebo, há 27 anos que eu não uso drogas nem bebo, porque se eu beber eu posso voltar a usar drogas, né? Então, e álcool é droga, então eu sou contra qualquer tipo de droga, né? Reluto bastante para não utilizar até os psicotrópicos, né? Benzodiazepínicos para dormir, não, toma outra coisa, toma um chá e assim a gente vai, né? Bom, o álcool ele tem uma molécula muito pequena, por isso atinge todos os órgãos e tecidos do corpo facilmente, causando várias doenças. O uso crônico do álcool pode causar câncer, cirrose hepática por causa da ação do álcool no fígado, esteatose hepática, que é o acúmulo de gorduras no fígado, hepatite, pancreatite, gastrite, úlceras, câncer da boca, do esôfago, faringe, laringe, lesões do sistema nervoso central, distúrbios neurológicos, cardiopatia dilatada, aumento do coração, arritmia cardíaca aguda, aumento da pressão arterial, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, problemas circulatórios de membros inferiores, úlceras varicosas, tudo isso aí a gente vê no álcool. O consumo do álcool na gravidez expõe o feto a inúmeros problemas, tá? Principalmente nos primeiros meses da gravidez. Mulheres que consomem bebida alcoólica diariamente têm 11% de chance de gerar uma criança com síndrome fetal pelo álcool. Isso é uma coisa muito séria. E dependendo da quantidade ingerida, pode aumentar. É um crime mulher grávida beber. É um crime. E a síndrome fetal pelo álcool na mulher pode causar problemas cardíacos no feto, retardo, deficiência mental, problemas do crescimento, má formação de lábios neporinos, isso tudo proveniente do uso do álcool na gravidez, muito sério. Bom, quando a pessoa para de beber, ela tem assim uma forte abstinência, tá? Não é como a maconha, como a cocaína. Ela vai ter tremores pelo corpo, ela pode ter também convulsão, ela vai transpirar muito, ela não vai comer, ela pode desenvolver um quadro muito grave e esses sintomas podem até levar à morte da pessoa. Então é comum um procedimento, chegou na comunidade terapêutica, ela vai utilizar a carbamazepina, ela vai utilizar um diazepam, ela vai utilizar também uma fluoxetina,
metoclopramida para poder se alimentar e não vomitar. Tem todo um protocolo a ser seguido, não pode se chegar e colocar lá. Claro, a gente vai ver tudo, a gente vai ver lugar que vai colocar lá e não vai ter preocupação com isso. Isso aí vai passar. Bebe água, alguém dá uma comida, mas para evitar o sofrimento da pessoa, existe o farmacológico, que pode ajudar e ajuda bastante. Em 2, 3 dias ali a pessoa já está bem, né? E vai se estabilizando. Então a gente precisa entender isso, tá? Se a pessoa se sentir mal, muito mal, tiver febre, alucinação, ela precisa ser levada a um pronto-socorro, senão ela pode morrer, né? Isso é questão do álcool. E o álcool, infelizmente, é uma grande porta de entrada para as outras drogas, né? A pessoa começa a usar o álcool. Foi assim comigo, é assim com outros, e a pessoa vai e começa... A primeira coisa é beber. Ali, aquela festinha junina, e aqui os colegas já ensinam como bebe, como engana a mãe, e é isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu bebi, a minha preocupação era não ficar com cheiro de bebida. Eu falei, poxa, eu era um garoto de 15 anos. Falei, não, mas eu vou ficar com cheiro de bebida. Não, peraí, tem uma bebida aqui que não dá cheiro. Aí me indicaram uma outra bebida lá que não dava cheiro nenhum. Cheiro, odor, nada. E realmente não dava nada. Então, não, mas mistura com refrigerante. E é assim que a coisa acontece, né? É como eu digo, né, sempre, é lugar errado com a pessoa errada na hora errada, né? É sempre importante essa questão, né? E eu considero o álcool a pior das drogas. Ela é a pior de todas. Legalizada, se encontra em qualquer lugar, pode usar em qualquer lugar, e é uma porta de entrada para as outras drogas e principalmente para recaída. Pessoa que está parando de usar recai geralmente com álcool. Primeira coisa que pensa é o álcool. Isso aí para frente a gente vai compreender de forma melhor, né? Bom, chegamos ao final de mais uma aula, né? Essa é a aula 2 do módulo 1. Estudamos sobre as drogas perturbadoras, a polêmica em torno da liberação da maconha, a epidemia do crack, o alcoolismo. Não deixe de estudar o material, você tem disponibilidade do livro, você tem as aulas, você tem também inúmeras oportunidades de conhecer muito sobre esse tema no YouTube, no Google e muito mais. Tá bom? Um abraço para você e até a próxima aula.